Olá, tudo bem? Eu vim aqui falar hoje sobre nutrição e quero falar sobre um nutriente que é a proteína, que é tão importante para a construção dos nossos tecidos e também da nossa estrutura corporal. É ela que é responsável pela formação da nossa massa muscular e também da sua manutenção. Por isso que ela é conhecida e chamada como os tijolinhos do nosso corpo. Ela também é muito importante para o controle da nossa imunidade, fazendo com que tenhamos mais saúde e que fiquemos menos também doentes. Ela é muito importante também para o controle hormonal, para a fabricação de alguns hormônios, como o da insulina, por exemplo, onde este hormônio da insulina é responsável para o controle dos níveis de glicose, que são os açúcares no sangue, fazendo com que não tenhamos o diabetes, que é considerado uma doença crônica, tá? É muito importante pensar, tá, em quantidade de proteínas de forma correta, para que não ocorra, né, um déficit, né, que é a sua carência, como também o seu excesso, porque a carência pode ocorrer, né, e originar problemas também futuros, como uma desnutrição, né, como também a perda de massa magra e um descontrole hormonal, como o da insulina, gerando doenças como diabetes também, tá? Bom, o seu excesso, o que pode acontecer? Pode causar prejuízos em outros órgãos, como o do rim, como o do fígado. Por isso que é tão importante a gente observar este balanceamento, um equilíbrio alimentar. A gente precisa ter noção de quantidades, a gente precisa consumir uma fonte de proteína que consiga gerar em nós todos esses benefícios e não cause prejuízos, né? Então, por exemplo, a gente precisa consumir proteína praticamente em todas as refeições diárias, em quantidades corretas, tá? Para que não ocorra um déficit, uma deficiência. Mas também a gente precisa tomar cuidado com quantidades muito grandes, porque por muitas vezes a gente consome fontes de proteína de origem animal, vegetal, que vem dos alimentos juntamente com suplementos, e por muitas vezes a pessoa não toma apenas um suplemento proteico, mas são vários, e ao longo do tempo pode causar prejuízos à nossa saúde, tá bom? Também muito importante pensar na nossa saúde mental. A deficiência da proteína pode causar uma diminuição em aminoácidos. Esses aminoácidos são muito importantes para a formação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores fazem com que, em quantidades certas, tenhamos uma boa saúde mental. Se ocorre uma diminuição na fabricação desses neurotransmissores, podemos ter prejuízos mentais, como transtornos, como depressão e também a ansiedade. Então, muito importante a gente observar fontes, né, de proteínas boas, né, como de origem animal e vegetal. Por que eu digo as duas fontes? Porque a animal em grande quantidade também pode causar um prejuízo para o nosso intestino. Por isso que a gente precisa consumir fontes boas de origem vegetal também, tá? Junto com essa proteína vegetal e animal, a gente consegue ter vários nutrientes, além também dessa proteína, compostos bioativos que vêm de origem vegetal também, que participam também de outras atividades do nosso corpo, para prevenção de outras doenças também. Então, é tão importante a gente pensar que a proteína pode vir de várias fontes. Mas pensando na origem vegetal, a gente pensa nas leguminosas. As leguminosas seriam o quê? Seriam os grãos que vêm do feijão, grão de bico, lentilha, ervilha,
E esses grãos, eles contêm um componente chamado fitato, que pode causar uma indisposição gástrica, causando uma flatulência, que são os gases. Então, a gente pede para ter um preparo antes, né, de ser consumido. Preparo antes até mesmo de quando a gente coloca no fogo para cozinhar, que seria deixar de molho, tá? Então, deixar de molho por determinadas horas para que esse fitato, né, se perca nesse processo. Então, prestar atenção neste preparo para o consumo. Também eu digo na hora que vamos consumir o alimento, fonte de proteína animal, que geralmente vem junto com o ferro. Então, não podemos consumir praticamente todos os dias o ferro dessa carne, por exemplo, junto com derivados do leite, como queijo, creme de leite, o próprio leite, porque o cálcio que contém também nesses derivados pode inibir a absorção deste ferro e pode causar uma deficiência. Então, o preparo também da nossa refeição logo para consumo é muito importante também para que haja uma absorção boa deste ferro, que é um nutriente tão importante para que não haja uma anemia. Então, por exemplo, combinações como carnes vermelhas, né, junto com creme de leite, carnes também com queijos, né? Então, sobremesas, né, que pode ter após as refeições, né? Por exemplo, sobremesas que contenha leite, né? Sorvetes, pudins. Primeiro, que não é nem indicado por ser fonte também muito grande de açúcar, mas também pode causar este prejuízo na absorção também do ferro. Então, mais um motivo para vocês evitarem, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês, tá? Sobre a proteína, passando dicas, né, de excesso, deficiência, o quanto ela é importante para a nossa saúde e manutenção dela. Então são essas dicas, tá, gente? Então continuo falando da importância desse balanceamento desses nutrientes todos, desse equilíbrio alimentar, através de vários nutrientes e um deles, como o de hoje, foi da proteína. Então eu vejo vocês em outro vídeo, tá? Falando um pouquinho mais de nutrição, que é tão importante, né? Para a gente conseguir avançar. Um beijo.